Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso programa Personalidades Trabalhistas. Hoje, recebendo mais um convidado mais do que especial, meu querido amigo, professor de todos nós, meu professor, Dr. Guilherme Feliciano, para poder falar de um tema que realmente está mais do que atual e que inclusive ontem ganhou novos contornos, que é a temática da correção monetária pós-decisão aí do Supremo Tribunal Federal. Então hoje nós esperamos aqui no nosso novo episódio deste nosso programa, sempre organizado aqui com a coordenação da editora Mizuno, que nós possamos então passar para vocês aí o maior número de informações e principalmente de respostas para que então os colegas aí no dia a dia da advocacia trabalhista consigam aí lidar com essa pandemia da atualização monetária. Exatamente isso, porque nós não sabemos ainda ao certo se podemos aplicar efetivamente juros sobre a questão de PCAE ou não, se vai ficar realmente TR. Então tudo isso nós vamos aqui discutir no dia de hoje com a participação do professor e juiz do trabalho, Dr. Guilherme Feliciano. Eu não sei se ele já está por aqui, para que a gente possa então iniciar o bate-papo. Deixa eu só confirmar se o professor Guilherme já entrou, ainda não. E eu vou então, enquanto aguardo então a participação e a chegada do professor Guilherme, em deferência ao cargo que exerce e também da importância aí da sua função como professor que hoje atua aqui em âmbito nacional, não só aqui no estado de São Paulo, fazer rapidamente aqui a leitura do seu breve currículo para que a gente então inicie esse nosso bate-papo. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano é juiz do trabalho titular da primeira vara de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, tá? É professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da nossa gloriosa Faculdade de Direito da USP aqui, o Largo São Francisco, e, naturalmente, vem debatendo esse assunto com muita propriedade. Aliás, logo quando essa decisão foi proclamada no final do ano passado, aquele famigerado último dia, salvo o melhor juízo, dia 18 de dezembro do ano passado, nós, se não fomos o primeiro, eu tenho certeza que na verdade, nós fomos os primeiros a fazer uma live sobre este assunto, né? Fazendo já uma abordagem geral a respeito, então, dessa decisão que nos ainda percorre, nos acompanha desde então. Eu não estou visualizando o professor Guilherme, eu só vou confirmar se está tudo certo com ele, tá? E eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem já deixar as perguntas aqui para os nossos comentários, para os nossos debates. Afinal, o que apareceu de novidade de lá para cá no que diz respeito a essa atualização? Será que realmente, apesar de ontem ter sido publicado e disponibilizado esse acórdão, será que realmente nós vamos continuar a seguir com a temática do IPCAE na fase pré-judicial e da taxa Selic na fase depois judicial com a citação da empresa? Será que nós vamos ter realmente juros de mora de 1% ou não teremos mais juros de mora de 1% no nosso trabalho, tal como preceitua o artigo 883 da CLT? Será que nós devemos aguardar a definição aí do Supremo Tribunal Federal, que ainda está com o julgamento pendente de embargo de declaração para poder efetivamente proclamar um resultado definitivo? Já respondendo aqui a pergunta do Basílio, os eles não foram julgados, ainda não, Basílio, pela informação que nós tivemos. Então, tudo isso faz com que o cenário ainda seja bastante incerto. Principalmente porque há algumas decisões judiciais que estão remetendo para a fase de cumprimento de sentença, na fase de liquidação, a definição do índice, ou seja, está-se de repente, neste primeiro momento, fixando um índice que seja menos gravoso, que é a questão naturalmente aí
taxa Selic e aguardando uma oportuna fixação aí dos juros de mora que podem, de repente, ser acrescidos após a decisão do Supremo em grau de embargo de declaração. Professor Guilherme Feliciano, meu querido amigo, uma vez mais, seja muito bem-vindo ao nosso programa Personalidades Trabalhistas, aqui com a editora Mizuno. É uma satisfação muito grande, não só da minha parte, mas também da editora, receber o amigo aqui para poder falar desse tema que nos persegue e que, né, desde o dia 18 de dezembro, quando, né, a decisão foi assim anunciada, já falávamos ali no primeiro momento sobre o impacto e que meses após aí, com essa definição do julgamento, ontem tivemos a disponibilização do acordo, ou seja, o tema ele ainda muito relevante, ainda sem uma definição concreta, e queria então, primeiramente, né, agradecer o aceite do convite, tá? Desejar aí um ótimo bate-papo a todos que nos acompanham, tá? E passar a palavra ao professor, então, para as suas considerações iniciais a respeito da temática. Meu querido professor e amigo Ricardo Calcini, eu queria agradecer esse convite gentil, mais esse convite, né, para discutirmos esse mesmo tema, o que demonstra que essa novela já se transformou em uma minissérie com muitas temporadas. Agradecer também à editora Mizuno, essa força no nosso mercado editorial, que também abre esse espaço tão importante para o debate desses temas relevantíssimos. Agradecer a todos os que estão aqui, vejo muitos dos membros do meu núcleo de pesquisa e extensão Trabalho Além do Direito do Trabalho, vejo muitos queridos colegas também, advogados, juízes, servidores, então um abraço a todos. Eu estou à disposição. De fato, meu caro Calcini, me permita começar com esta observação, não é? Perfeito. Já vinha falando há algum tempo deste tema, o amigo mesmo havia me convidado e neste espaço já havíamos discutido isso, e eu sempre chamava a atenção para a conhecida advertência de Ronald Dworkin, né, no seu Taking Rights Seriously, levando direitos a sério, em que ele diz, naquela ideia de juiz Hércules, enfim, e o que agora o nosso CPC de 2015 também diz a respeito da necessidade de que a jurisprudência tenha coerência e integridade. E na visão de Dworkin, até em uma imagem muito feliz, esta coerência significa o seguinte: olhar para trás, ver os precedentes e construir o capítulo subsequente da novela de um modo harmônico com as histórias contadas até então. Então, essa é a ideia de um romance em cadeia. Os capítulos subsequentes têm de se harmonizar com a história contada até os capítulos anteriores. E aqui eu falo na condição de professor, enfim, portanto, com a liberdade de cátedra que a lei orgânica da magistratura me concede. Eu acho que neste tema, em alguns momentos, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal falhou um pouco com relação a esta necessária coerência, a esta necessária construção do tema como um romance em cadeia. Eu já dizia isto em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes, que de um modo surpreendente adota a Selic. E da outra vez nós havíamos conversado, professor Calcini, sobre a incidência de juros. E nós já tínhamos antecipado, olha, toda a jurisprudência do STJ entende que os juros estão compreendidos na Selic. Aliás, os economistas, inclusive, chamam a Selic de taxa básica de juros da economia. Os economistas sequer enxergam na Selic correção monetária, enxergam juros. Então, àquela altura, nós dizíamos, provavelmente, o Supremo não admitirá que se façam incidir juros sobre a Selic. Dito e feito, veio aquela primeira reclamação trabalhista de um caso de Minas... trabalhista, aquela primeira reclamação constitucional de um caso da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, que caiu para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes deferiu a liminar na reclamação constitucional
exatamente porque a juíza do trabalho havia entendido por bem aplicar os juros do artigo 39 da Lei 8.177, 1% ao mês, sobre a Selic. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que isto representava anatocismo, juros sobre juros, o que nós havíamos antecipado naquela outra live. E agora, isto vem textualmente na ementa do acórdão que foi publicado na data de ontem. Vem textual esta previsão de que sob a Selic não poderá incidir nenhuma outra taxa, seja de atualização monetária, seja de juros. Esta foi a grande surpresa, porque dentro daquela ideia de Dworkin, o que nós vínhamos discutindo, e o amigo sabe bem, e todos os que nos acompanham sabem bem, aqui o doutor Marcel Marques acabou de entrar, enfim, o que se discutia até a altura era basicamente se aplicaria IPCA ou TR. Os juros não estavam em discussão e o dies a quo dos juros não estava em discussão. Quando chega o voto do ministro Gilmar Mendes, estes dois elementos entram em discussão de um modo surpreendente em relação à taxa, surge o terceiro elemento, que é a Selic. E a Selic, repito aqui mais uma vez, embora seja adotada de fato para atualização dos créditos civis, num outro contexto, a taxa Selic ela não é um índice de correção monetária. Ela não mede a variação dos preços dos itens essenciais da cesta básica. Ela mede basicamente a variação dos juros na captação de capital no mercado em aquisição de títulos da dívida pública. É uma coisa completamente diferente. Mas foi a opção do Supremo Tribunal Federal. Eu dizia hoje a um grupo de amigos, lembrava uma expressão, professor Calcini, de um antigo justice da Suprema Corte norte-americana, em que ele disse algo como isto: as decisões das cortes constitucionais não são as últimas porque são as melhores porque são as últimas. Ele dizia isso, na verdade, em relação aos próprios justices, mas a gente pode adaptar para dizer das decisões. E é isso, o Supremo assim disse, cabe a nós agora, juízes, porque, enfim, trata-se de uma ação declaratória de constitucionalidade, aliás, de duas ações declaratórias de constitucionalidade e duas ações diretas de inconstitucionalidade, eficácia erga omnes, isso nos vincula. Então, vamos aplicar. E aí, para terminar e dar espaço aí para o debate que o amigo certamente quer fazer. Este novo capítulo deveria ser, professor Calcini, apenas a sinopse dos capítulos anteriores. Afinal, o que nós vimos é que, basicamente, o voto do ministro Gilmar Mendes, relator para a matéria, prevaleceu em plenário. Então, o que nós esperávamos é que, quando viesse o acórdão e a sua ementa, isto basicamente refletisse o texto do voto do ministro Gilmar Mendes. Mas me permita dizer também, dentro daquela liberdade de cátedra, nem isso aconteceu. Há alguns elementos, especialmente na ementa do acórdão, que absolutamente não se identifica no voto do ministro Gilmar. E aí nós vamos ter de lidar com isso também, mas apenas para dar dois exemplos. Primeiro, quer me parecer que a questão do dies a quo dos juros de mora na fase judicial, que já havia sido uma surpresa no voto do ministro Gilmar, aparece agora de outra maneira. E até, a meu ver, de um modo mais compatível com o artigo 883 da CLT, a ementa sinaliza que a fase judicial começa com o ajuizamento da ação e não com a citação, como estava no voto. E, portanto, a Selic passaria a correr, então, a partir do ajuizamento. Primeiro ponto de mudança. Segundo ponto de mudança. É fato que a taxa Selic é o que naturalmente se aplica aos créditos civis, mas nós sabemos todos que nas obrigações civis, geralmente os juros correm
a partir do descumprimento da obrigação. Esta é a prática. E na Justiça do Trabalho, não. Os únicos juros que nós sempre tivemos foram os juros legais que corriam a partir da distribuição da ação, do ajuizamento da ação. Isto foi muito dito. Eu próprio disse isso em artigo, outros autores disseram. Eu não sei se isto foi ouvido pelo Supremo, mas aí aparece uma nova novidade, com o perdão da redundância, nesta ementa, que é o seguinte, depois nós vamos falar disso com calma, mas lá no item 6 da ementa se diz o seguinte, em relação à fase extrajudicial, fase judicial, ok, a partir da apresentação da ação, do ajuizamento da ação, Selic. E aí, nisso, o acordo é muito claro sobre a Selic, que é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, não incide nenhuma outra taxa, nem de atualização monetária, nem de juros. Mas em relação à fase extrajudicial, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, diz a ementa, utiliza-se como indexador o IPCA acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. Ok. E a partir de janeiro de 2001, o IPCA mensal, que é o IPCA 15 do IBGE, em razão da extinção da UFIR, ok. Até aqui já era mesmo como fazíamos. Mas aí, mais uma vez, nesta sinopse dos capítulos anteriores, vem uma passagem que não havia aparecido nos capítulos anteriores, que é isso aqui. Além da indexação, serão aplicados os juros legais. Mas que juros legais? Artigo 39, caput da Lei 8.177. Mas se todos vocês puxarem pela memória, a jurisprudência trabalhista já havia há muito tempo pacificado, quanto à Lei 8.177, o seguinte, o caput do artigo 39 dita a atualização monetária e o parágrafo dita os juros, 1% ao mês. O Supremo Tribunal Federal, neste momento, ao que parece, faz tábula rasa dessa jurisprudência, recupera a literalidade do caput do artigo 39, que fala em juros de mora, e diz: a TRD acumulada tem natureza de juros de mora e não de atualização monetária, contrariando tudo que nós dissemos em décadas. E, portanto, pelo que está aqui, agora, do vencimento da obrigação trabalhista até a véspera do ajuizamento da ação, incide IPCA e sobre o IPCA, TRD acumulada com natureza de juros. E durma-se com esse barulho, meu amigo Calcini. Muito bem, professor e grande amigo Guilherme Feliciano. Gente, estamos aqui no programa Personalidades Trabalhistas, aqui sob a organização da editora Mizuno, não por outra razão que vocês estão vendo aqui, que o professor Guilherme, mais do que merecido, é uma grande personalidade trabalhista, porque já trouxe o assunto que é o assunto do momento, inclusive fazendo a interpretação aí da decisão que foi disponibilizada ontem, lembrando da DC 58 e 59, mais as adições que o próprio professor Guilherme já comentou, e lógico, com a liberdade que lhe permite, como professor e não como magistrado, colocando aí a sua crítica construtiva para o nosso debate. Já estou vendo várias perguntas aqui, professor, sobre o nosso bate-papo, e para criar realmente esse dinamismo e essa proximidade com o nosso público, até porque todos estamos distantes, mas conectados, próximos, então isso, de uma certa maneira, acaba também trazendo um certo alento. Eu vou aproveitar alguns questionamentos e, ao mesmo tempo, criar essa dinâmica aqui do nosso bate-papo para que, então, essa noite seja bastante agradável para todos. Então, vou iniciar aqui por algo que me parece mais tranquilo, que é a questão aí dessa aplicação, dessa nova fórmula para os processos novos ou para as ações que já tinham, as ações, perdão, de execução na fase de cumprimento de sentença que já haviam sido apresentadas, que foi a pergunta aqui da SMA
Porto, tá? Aqui me parece bem tranquilo, acho que o professor Guilherme vai concordar comigo, que vai se aplicar pela modulação que o Supremo estabeleceu para casos novos ou casos em andamento, claro que respeitando a coisa julgada que foi fixado na decisão judicial, seja ela sentença ou um acordo. Então, o índice que for fixado por decisão judicial, que já transitou em julgado, isso não muda por força justamente da modulação que foi feita e me parece que não há controvérsia. Então aqui, respondendo a primeira pergunta, se aplica para casos novos ou para casos em andamento, salvo aqueles que o índice já tenha sido fixado por decisão judicial. E aí, antes de entrar nesses pormenores, professor Guilherme, claro que eu já vi várias perguntas no mesmo sentido, então já vamos para elas, tá? É a questão de se estabelecer uma indenização compensatória, tá? No que diz respeito hoje a alguns tribunais regionais. Vamos citar aqui uma decisão que está circulando do Tribunal da 15ª Região, sem colocar relatorias e turmas nesse sentido, de que se poderia não se estabelecer juros, mas sim uma indenização compensatória, tal como prevê hoje o artigo 404, parágrafo único do Código Civil. Na opinião do professor, e não como magistrado, tá? Como um estudioso, seria possível chancelar esse tipo de posição? Calcini, pessoalmente acho que sim, e falo como professor e aqui tenho de falar como juiz também. Alguns desses acordos que estão circulando são da minha relatoria. Eu passei 1 ano e meio convocado no TRT-15, na 6ª Câmara. Esta questão chegou lá e, de fato, aí como juiz, eu apresentei isto na proposta de voto e eu deixo isto muito claro, até por honestidade intelectual, em algumas composições da 6ª Câmara, da 3ª turma do TRT-15, este meu voto passou, especificamente quanto à indenização compensatória. Em outras composições, não passou. Portanto, não é possível dizer sequer que é tese dominante na 6ª Câmara, depende da composição. O doutor Jorge Luiz Souto Maior, mesma coisa, tem um entendimento um pouco diferente do meu, mas também aplica o 404. Em algumas composições, o voto dele nesse particular tem passado, em outros não. Eu vou tentar explicar a lógica dessa minha tese, que foi até publicada em artigo. Eu a desenvolvi com o doutor Germano Siqueira, que é juiz na 7ª Região, e é um pouco diferente do que tem aparecido em outros votos, em outros acórdãos. Eu até já antecipo a diferença. Em alguns acórdãos, simplesmente se tem dito isto. Artigo 404, parágrafo único do Código Civil, indenização compensatória na forma de juros remuneratórios, e aí se estabelece uma taxa, 7,5%, 8%. Agora eu vou externar a minha posição, que eu acho que, enfim, já que sou eu o indagado, eu vou apresentar o que eu entendo. Eu não tenho feito isto. E tenho até um certo receio, vou utilizar essa expressão, de se entender que o que está lá no 404, parágrafo único do Código Civil, sejam juros remuneratórios. Porque a expressão que está lá não é essa. E a gente, a partir desta ideia, afirmar que são juros remuneratórios, eu terei uma situação de aplicação de juros remuneratórios ou juros compensatórios sobre juros moratórios. E aí alguém poderá dizer, é anatocismo da mesma maneira, ainda Perfeito. Que sejam juros compensatórios sobre juros moratórios. Então, eu não tenho dito que são juros, porque, repito, isto não está na lei. O que eu tenho feito é aplicar estritamente a lei. O que diz a lei, no preceito que o amigo reportou? Provado, e vejam a expressão, provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, nos contratos de trabalho eu nunca vi isso, não vai ter,
pode o juiz conceder ao credor indenização complementar, indenização suplementar. É essa a expressão da lei, indenização suplementar. Então, é isto que eu entendo que pode ser deferido. Agora, veja, em que contexto? Eu não fixo uma taxa e nem entendo que se deva fixar uma taxa. Porque isso tem de ser, expressão da lei, provado, demonstrado. Então, o que eu faço? Tal como em relação à atualização monetária, ou seja, se estabelece que os créditos serão atualizados pela Selic. E aí esses créditos vão ser pagos dali a 4 anos. Eu não tenho como antecipar exatamente qual vai ser o crédito pago, porque eu não sei como vai se comportar a Selic dali por diante. O 404 fala, basicamente, de juros, custas e honorários de advogado. Portanto, o parágrafo único, sabemos isso da boa hermenêutica, o parágrafo se interpreta pelo caput, ele também está tratando de verba de sucumbência no sentido lato. Como verba de sucumbência, 2 conclusões. Primeiro, é pedido implícito, tal como honorários advocatícios, tal como juros de mora, tal como atualização monetária. Não precisa ter pedido expresso a respeito na petição inicial. O juiz tem de apreciar. Segundo, volto a dizer, tem de se demonstrar olhando para o passado. O que significa isso? E aí é o que eu faço constar das minhas sentenças e fiz constar destes votos. E isto, quando prevaleceu, foi assim publicado. No momento da liquidação, o credor vai, a partir do início da fase judicial, que agora se sabe é o ajuizamento da ação, ele vai verificar como evoluiu a Selic e como o crédito trabalhista dele, portanto, foi acrescentado em função da Selic. Selic, que, repito, o começo da nossa conversa, é taxa básica de juros. E aí ele vai comparar com o quê? Com o valor de face da moeda à altura. E vai verificar se não houve prejuízo, que é o que diz o parágrafo único. Como é que ele vai avaliar se houve prejuízo? Ele vai considerar um índice que efetivamente meça inflação. Selic não mede inflação. Perfeito. Que índices medem inflação? IPCA mede inflação e INPC mede inflação. Esses os 2 principais, poderíamos falar de GPM, mas vamos ficar com esses 2 principais, IPCA e INPC. Eu tenho, até por fidedignidade, porque o Banco Central, quando analisa a inflação no Brasil para fins de verificar se estamos ou não estamos dentro da meta de inflação que o governo estabelece para o país, o Banco Central usa o IPCA-E. É só verificar lá nas páginas do Banco Central. Então, eu tenho utilizado o IPCA-E e juros, porque Selic é taxa de juros. Então, eu tenho de comparar. Se Selic envolve atualização monetária e juros, que é o que nós estamos dizendo, eu tenho de comparar iguais, não posso comparar desiguais. Então, tenho de comparar perda inflacionária por um índice que efetivamente meça a perda inflacionária. Eu acho que deve ser o INPC. Não é? O nosso querido amigo, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da seção São Paulo, da OAB, que é o Jorge Castelo, ele tem proposto o INPC, também pode ser. Mas, enfim, um índice que meça a inflação. E sobre isso, os juros. Mas que juros? Eu entendo que tem que ser mesmo 1% ao mês, porque o STF não declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177. Mas, se não for por isso, podemos examinar a própria CLT em outros momentos. Eu até cito isto no meu artigo 600 da CLT, por exemplo, se eu não estou enganado, quando trata de mora no pagamento de contribuição sindical, estabelece juros de 1%. O sistema CLT utiliza juros de 1% ao mês. Então, eu vou comparar. O crédito era X no momento da distribuição da ação. Aplico a Selic, deu X mais Y. Bom, a perda inflacionária mais juros de 1% ao mês nesse mesmo período
deu Z. Z é maior que Y? Sim, Z é sensivelmente maior que Y. Aí estará devida a indenização suplementar neste valor, nessa diferença. Então, não é sempre e não é por um percentual fixo. Vai ser demonstrado como perda pelo credor no momento da liquidação, comparando o período e a efetiva perda inflacionária. Isso é o que eu tenho proposto. Perfeito, perfeito. E não quero me alongar nesse assunto, até porque vejo que outras questões estão sendo colocadas, mas como o professor bem pontuou, precisaria ser comprovado por parte do credor e não uma atitude ou uma atividade de ofício do próprio magistrado em estabelecer o pagamento pela diferença, se assim for o caso, pelo que eu depreendi da explanação do amigo, correto? Veja, eu tenho entendido que não é necessário o pedido na petição inicial. Sim, até sim. Porque é pedido implícito, e veja, o trabalhador, eu vou dizer nesses termos, ele não tem bola de cristal. Ele não tinha como saber, ele que ingressou com a sua reclamação trabalhista lá em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ele não tinha como imaginar que nessa discussão a decisão final do Supremo poderia ficar abaixo do mínimo minimorum. Sim. Porque, como a gente conversou, a discussão era IPCA mais juros ou TR mais juros. No final saiu Selic. E a Selic sem juros, em alguns períodos, é inferior a TR com juros. E aí, veja, como é que o trabalhador ia imaginar isso? Então, até por isso, não faz sentido esperar que o trabalhador tenha, em algum momento na petição inicial, pedido essa indenização suplementar. Então, não acho que tenha de ter pedido, mas também não acho que possa ser algo automático num padrão universal de 7,5%, 8%. Acho que tem que ser demonstrado pelo trabalhador na liquidação. E se não demonstrar, o juiz vai supor que não houve perdas sensíveis por parte do trabalhador. Perfeito. A AR, eu não sei aqui, mas dias no final, diz: o que fazer liquidando hoje um cálculo? Qual o caminho? Bom, eu vou tentar aqui ajudar o professor, e por favor me corrija se estivermos aí em discordância, mas de novo, temos que entender qual foi o comando da coisa julgada. Se houve o comando da coisa julgada estabelecendo um determinado parâmetro, esse parâmetro é que vai ser seguido, na liquidação. Agora, na ausência da coisa julgada, e conforme o professor Guilherme aqui muito bem já explicou, nós vamos ter que, primeiramente, entender que vai ser aplicada a taxa Selic, eu acho que isso é indiscutível, né? E, segundo a interpretação que a ementa do voto, que não estava no voto, mas constou da ementa, diz que agora é a partir da distribuição e não da citação da empresa, então teremos essa taxa Selic, isso é o ponto incontroverso, e aí, como bem colocado aqui como sugestão de tese a ser enfrentada pelos tribunais, com uma possibilidade de se fixar, então, essa indenização suplementar que já foi aqui de forma bastante pormenorizadamente explicada pelo professor Guilherme Feliciano. Então, por favor, professor, qualquer coisa, pode acrescentar aqui, por gentileza. Sim, muito rapidamente. É claro que esse ponto que eu acabei de dizer, hoje é o mais polêmico, pelo menos entre os juízes. Ou seja, a possibilidade de o juiz fixar essa indenização suplementar sem pedido. Até em função do princípio da distrição, do princípio da não surpresa, que eu acho que não cabem exatamente por aquelas razões que eu apontei antes. Mas há essa discussão. Então é óbvio que até numa atitude profilática, vamos dizer assim, a partir de agora, o ideal é que os advogados peçam, formulem o pedido na petição inicial. Sim. Porque daí lá na frente não vai ter essa discussão. É o ideal. Perfeito. E aí por tudo que você disse, eu assino embaixo. Quer dizer, há que se ver, a colega que perguntou, como é que está a coisa julgada. E a coisa julgada, eu vi essa pergunta aqui também, Calcini, mas devemos seguir aqui a lógica da súmula 100? Eu acho que sim,
que é aquela ideia de que, a rigor, o trânsito em julgado acontece por capítulos, e inclusive pode acontecer em momentos diferentes. É isso mesmo. Ali na súmula, a questão diz respeito basicamente à ação rescisória, mas é a mesma lógica. Porque, veja, tem lá um capítulo na sentença que trata de juros de mora e atualização monetária. Não teve recurso ordinário sobre este tópico, discutiu todo o resto. Discutiu a equiparação salarial, as horas extras, o dano moral, mas não discutiu atualização monetária e juros. Transitou. Então, aí, a liquidação vai ser feita de acordo com o que estava na sentença. Não adianta dizer, mas tem recurso tramitando. Mas esse capítulo transitou, inclusive para efeito de ação rescisória. Isso é uma pergunta, Calcini, que você me fez na outra live. E aí eu tinha respondido que achava que nem ação rescisória. E agora acho, a impressão que dá é que, quem sabe, né, aquela sua live chegou lá. Quem dera, professor, quem dera. O fato é que a ementa agora diz textualmente, mesmo na ação rescisória. Mesmo na ação rescisória. Então, transitou em julgado, não se discute mais. Porém, aqui um outro ponto interessante. Pode ser que transite em julgado sem uma referência explícita à taxa de juros e atualização monetária, como se fazia antigamente, quando não tinha dúvida sobre isso. Era a Lei 8.177, ponto. Eu mesmo fiz isso por muitos anos. Juros e correção monetária nos termos da lei. Só que agora os termos da lei ficaram absolutamente confusos. Então, aí, nisto, a ementa do acórdão também é de clareza meridiana. Se utilizou a expressão nos termos da lei, nada transitou em julgado. E aí valem os novos critérios na liquidação que vai ser feita hoje. Perfeito, perfeito. A pergunta feita aqui pelo Maurício Borges, querido amigo, aliás, agradeço a audiência aqui dos advogados trabalhistas e realmente dos credores que estão aqui super interessados aí nessa nova definição. E nessa questão do recurso, professor, e sem divergir, mas acrescentando ao debate, eu fiquei me perguntando agora, porque também foi motivo ali da nossa conversa no primeiro momento, no final do ano passado, os recursos que já estavam apresentados, quer dizer, você não tinha essa definição ainda, em tese, tudo bem, eu não vou recorrer porque até então eu não tinha um julgamento do Supremo, porém o julgamento ele sobreveio após a interposição do recurso. E na decisão do ministro Gilmar Ferreira Mendes, há uma clara passagem no sentido de que se houver agora, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado contrário aos termos que a decisão do Supremo assim estabeleceu, nós poderíamos invocar o que nós chamamos, que pouco é levado às vezes a debate, na chamada coisa julgada inconstitucional, que está lá no parágrafo 5º, para falar da CLT e não do CPC, do artigo 884. Neste contexto, na opinião do professor, ainda assim, eu poderia falar em trânsito em julgado por capítulos aqui, né, que foi, né, a famosa construção feita pelo saudoso professor, né, da São Francisco, o professor Cândido Rangel de Dinamarca, quando na sua obra Coisa Julgada por Capítulo, saudoso não porque ele está aqui ainda, vamos matar ninguém não porque ele está aqui, mas o grandioso, né, que realmente referendou essa tese aqui nas trabalho. Ou seja, se eu tiver agora uma definição contrária ao Supremo, será que amanhã não vou dar uma margem de uma coisa inconstitucional? Perdão, de uma coisa julgada inconstitucional? Esta é uma referência explícita que foi feita lá no item 8 da ementa do acórdão. E diz exatamente o seguinte: os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação de forma retroativa da taxa Selic, sob pena de futura alegação de inexigibilidade do título judicial, fundada em interpretação contrária ao posicionamento do STF, e aí cita lá o artigo do CPC, que é o 525, parágrafos 12 e 14, o 535, 5º e 7º, que correspondem aí ao 5º do 884 da CLT, que o professor Calcini citou, ou seja, relativização de coisa julgada inconstitucional. Veja, isso é interessante porque, até foi referido aqui, eu tive a satisfação de ser convidado
pelo desembargador Francisco Mota Giordani para atuar como juiz auxiliar na vista judicial do TRT-15, que trata exatamente dos recursos de revista. E essa é uma questão que tem surgido lá. Então, veja, no momento que foi apresentado o recurso, não havia essa discussão. Aí surgiu isto. Aí quer-se alegar isto na revista. Exatamente. Será possível? Veja, nós estamos entendendo por lá que não, porque transitou em julgado. E nós estamos entendendo, inclusive, que não cabe aqui aquela previsão do CPC que vale para, por exemplo, os incidentes de recursos repetitivos, que é devolver ao relator para que o relator faça a adaptação do acórdão, porque aquilo é específico para aquela hipótese, não para essas ações de controle abstrato. Então, se não houve a discussão, transitou em julgado. E aí o Supremo entendeu depois, enfim, que a aplicação do IPCA mais 1% era inconstitucional. Ok, mas transitou em julgado com a tese que agora se considera inconstitucional. E me parece que é isso que o Supremo está dizendo na primeira parte. São reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão em ação em curso ou em nova demanda, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados no tempo e modo oportuno, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação no dispositivo a TR e os juros de mora. Então, não discutiu o critério da atualização monetária no recurso ordinário, a meu ver, não tem como discutir no recurso de revista. Perfeito. Apesar da novidade. Transitou por capítulos. Agora, outra coisa recorreu, pedindo, o juiz fixou a TR. Ou vamos inverter, o juiz fixou o IPCA. A reclamada recorreu, recurso ordinário, dizendo, não, cabe a TR. Aí vem o Supremo e diz, na verdade, a partir da distribuição da ação, que cabe a Selic. Pode agora insistir a reclamada, e aí vamos imaginar que o acórdão tenha saído antes da decisão do Supremo e tenha dito, não, é o IPCA, porque havia reclamações constitucionais, inclusive, decididas, voto, por exemplo, de Ricardo Lewandowski, mantendo o critério do IPCA, que era o critério que o TST havia adotado em plenário. Não é? Então, vamos imaginar, e aconteceu muito, o acórdão manteve o IPCA, porque havia, dentro daquela ideia do romance em cadeia, havia algumas evidências de que o Supremo iria nesta direção. Acabou não indo. Vem a surpresa, Selic. Pode haver a revista e dizer, olha, Selic, eu estava dizendo que era TR, mas é Selic, mas tudo bem, não é IPCA. Aí pode, porque não transitou em julgado. Estava discutindo a taxa. Estava dizendo que não era o IPCA. E continua dizendo que não é o IPCA. A diferença é que antes estava propondo a TR, agora está propondo a Selic. Mas aí, obviamente, a matéria não transitou em julgado e a haver os demais elementos da revista, a meu ver, poderá subir. Perfeito. Outras perguntas já foram respondidas aqui, então não vou recuperá-las até por conta do tempo, mas existe aqui uma pergunta do Igor dizendo o seguinte, professor, sentença de forma clara fixa juros 1% ao mês e correção fica suspensa até o Supremo definir. Como fazer? Ou seja, esperando a definição do julgamento dos embargos de declaração. Há turmas aqui, por exemplo, no Tribunal de São Paulo, com essa orientação. Então, eu vou esperar a definição efetiva do Supremo no julgamento dos embargos, então, para determinar o índice, não o índice, mas a questão dos juros, eventualmente, a serem aplicados. Pode isso ou não pode? É uma sentença que, então, ou um acordo, enfim, que determina a aplicação de juros, mas não estabelece o critério de correção.
A correção ficou ela sobrestada em razão também ali até então da decisão liminar do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Só que nós sabemos agora que não existe mais, pelo menos na minha opinião, o motivo de sobrestamento. Os processos podem ter seguimento, mas devemos aguardar o julgamento dos embargos? Então, veja, eu vou dar a minha opinião. Por que eu vou dizer isso, Calcino? Porque eu participei recentemente de de um seminário na Escola Judicial do TRT do Piauí, 22ª Região. E tive a honra de dividir ali a mesa com o ministro Cláudio Brandão. E o ministro Cláudio Brandão, do TST, ele textualmente disse isso: olha, eu entendo que nós devíamos esperar pelo menos a publicação do acórdão. Na época não havia sido publicado ainda, porque nós não temos segurança do que virá enfim, de certa maneira ele tinha toda a razão, né? Porque vieram algumas surpresas. Mas, nesse sentido, ele até orientava, digamos, ou sugeria que eventualmente se fizesse isso também no primeiro e no segundo grau. O que eu argumentei à altura, e com todas as vênias, ao meu querido amigo ministro Cláudio, continuo a entender assim, é que a jurisprudência do próprio Supremo, meu amigo Calcini, caminha em outro sentido. O Supremo, em diversos contextos, já disse o seguinte: uma vez que houve a cessão, especialmente no controle abstrato de constitucionalidade, né, nas ações de controle concentrado, como é o caso das ADCs, como é o caso das ADIs, uma vez que houve a votação em sessão pública, que inclusive é televisionada, etc., já há publicidade. E, portanto, aquilo já deve ser seguido pelos juízes. Perfeito. Tem jurisprudência nesse sentido. O ministro Cláudio à altura disse: sim, mas eu entendo que isto se aplica apenas ao próprio Supremo. A meu ver, também não é assim. E aí, à altura, eu até fiz a referência, e aí quem quiser depois pode eventualmente até procurar, a ADI 4424, e a reclamação 2576. Não é o nosso tema aqui, não. Mas eu vou dizer muito rapidamente, Calcino, só para o pessoal entender. Qual era o tema? Lei Maria da Penha. Qual era a questão? Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, trata desse câncer que assola, enfim, a sociedade brasileira, que é o machismo e a violência contra a mulher, especialmente em núcleos familiares, etc. E, no entanto, o Código Penal sempre estabeleceu ali, para determinados tipos de lesão corporal, a necessidade de representação. Então, o que se discutia no Supremo, na ADI, é se para as lesões ou para os crimes alcançados pela Lei da Maria da Penha havia necessidade de representação da vítima. Se era ação penal pública condicionada à representação. O que, convenhamos, é uma hipótese absurda, né? Porque sem a mulher dúvida já está ali sob agressão, sob violência, sob opressão. Vai se esperar que ela faça uma representação contra quem a oprime, mas isso chegou ao Supremo. E na ADI 4424, o Supremo disse: não se exige representação. Neste caso, o Ministério Público age sem a iniciativa da vítima. Perfeito, perfeito. Mas aí o que aconteceu? Em São Paulo, houve uma denúncia do Ministério Público Estadual e um juiz de direito não recebeu a denúncia, dizendo que não havia representação da vítima e que a decisão do Supremo não se aplicava porque o acórdão não tinha sido publicado. E aí houve uma reclamação constitucional, que foi a 2576. O ministro Roberto Barroso julgou a reclamação e disse exatamente isso. Se houve, em controle abstrato de constitucionalidade, decisão plenária em sessão pública, já vincula. O juiz não tinha que esperar a publicação, já estava vinculada a decisão. E aí determinou que se recebesse a denúncia. Se isso vale em matéria de processo penal, vale em matéria de processo de trabalho. Portanto, a meu ver, não há razão para aguardar seja a publicação do acórdão, e aí acho que a maior parte das turmas, pelo menos no TRT 15, já estava aplicando a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, seja agora aguardando a decisão nos embargos, pela própria jurisprudência do Supremo. Mas pode ter surpresa depois. Pode, como houve agora.
são, enfim, os riscos da democracia. Não Os tem o que riscos fazer. que faz parte. Nós vamos tentar acelerar um pouquinho, professor. Eu sei que tem o compromisso, questão familiar. A gente sempre se compromete a falar durante uma hora aqui no programa, mas tentar pegar aqui o maior número de perguntas, porque realmente está com muita dúvida. O pessoal aqui está perguntando: vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada, gente. Fica tranquila, fiquem tranquilos, perdão, vai ficar gravado lá na. Vocês entram no IGT depois, eu vou colocar no meu canal do YouTube, vou passar para o professor Guilherme, a gente vai compartilhar. Então não se preocupe, vocês podem ver e rever quantas vezes desejarem. Pergunta que, inclusive, já está sendo colocada nos processos, professor, da Flávia Marruda. E a questão da atualização dos danos morais que segue o verbete sumular número 439. Houve superação ou não houve superação? A gente pode adotar a técnica do overruling ou não, né? A gente segue com a lógica da súmula 439. Isso é muito interessante. Vou tentar ser bem objetivo, Calcino, porque você sabe que eu sou tagarela. Mas assim, a pergunta é ótima, porque como é que funciona nos danos morais? Vocês se lembram, o dano moral ele é arbitrado pelo juiz, porque não tem o que medir, né? Não é perda patrimonial. Então, não faz sentido atualização monetária antes do momento da decisão, porque o juiz arbitra naquele momento de acordo com o contexto. Então, você atualiza a partir dali. Mas os juros de mora, sempre se entendeu, não é? No processo do trabalho, incidiriam desde o ajuizamento da ação. E agora? Porque agora, Selic é uma coisa só. Não dá para separar na Selic o percentual que é de juros e o percentual que é de atualização monetária. Então, fica essa questão. Bom, os juros seriam a partir do ajuizamento, mas a correção monetária somente a partir do arbitramento. Então, como é que faz? Eu não aplico nada e vou aplicar Selic só a partir do arbitramento, ou eu aplico tudo, ou seja, a Selic desde o ajuizamento. É realmente uma questão complicadíssima. Aqui eu tenho entendido da seguinte maneira: como esta própria decisão termina, digamos, construindo inadvertidamente até, em função do caso concreto, uma situação muitas vezes mais prejudicial ao credor e mais prejudicial até mesmo em relação ao mínimo minimorum, como eu estava dizendo, ou seja, pode ficar abaixo da TR mais 1%, a depender do período, porque teve período aí que a TR foi zero. Sim. Não é? Então, mas mesmo assim, se eu aplico 1%, eu tenho 12%. E tem período que a Selic não chegou a 12%, e a TR foi zero, mas eu teria 12% de juros. Então, diante disso, porque o vetor é um vetor prejudicial ao credor trabalhista, e, por outro lado, aplicando os princípios clássicos do direito do trabalho, entre eles, eu sei que isso é polêmico, mas aqui eu sigo o grande uruguaio Américo Plá Rodrigues. O princípio da proteção vai se dividir em norma mais favorável, condição mais benéfica e o indúbio pró-operário. Este é que é o polêmico. Mas o indúbio pró-operário, a meu ver, não tem a ver com prova. Prova é o ônus da prova, 818 da CLT, mas tem a ver com interpretação. Se houver duas ou mais interpretações possíveis para a mesma fonte formal do direito, opta-se pela interpretação mais favorável ao trabalhador. Eu acho que é o que tem de ser aplicado aqui. Então, a meu ver, a solução para esse caso é aplicar a Selic desde... Você pega aquele valor que foi fixado e aplica a Selic desde o ajuizamento da ação. Eu acho que é a solução. Fracionar poderia, professor, por exemplo, colocar juros ali do começo e depois, quando houver. Imaginemos que se reconheça o dano no tribunal, né? E ali do tribunal em diante aplicar Selic, seria possível fracionar essa lógica ou não? Ou teria que ter essa unidade realmente no comando? Então, mas eu entendi, mas que juros nós aplicaríamos? 1% ao mês? Eu estou imaginando, seguindo a lógica aí, isso, e depois Selic. Seria me veio agora aqui a cabeça. Aí é que está. Eu não sei se nós não contrariaríamos o texto da emenda. E mais, eu acho que, as mais das vezes, para o empregador, essa solução é pior.
É claro que a gente Perfeito, tem que fazer essa perfeito. conta, mas eu acho que as mais das vezes a solução é pior. Pode ser uma solução também, mas aí nós estaremos aplicando juros pela regra do parágrafo 1º do artigo 39, num período em que o STF está dizendo que nós não deveríamos aplicar mais esses juros. Não sei. Eu Fica ainda algo um pouco aplicaria Selic. contraditório. Perfeito. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o maior número de perguntas. E se a sentença, Rosileide pergunta, e se a sentença diz que será IPCA e ou outro que esteja valendo na época da liquidação? Rosileide, se tiver transitado em julgado, já falamos aqui, tá? Não tem mais discussão, vai se seguir o IPCA, ou IPCAE, ou INPC, aqui pouco importa, tá? O Ivan, boa noite. No caso da decisão transitada em julgado, falaram expressamente sobre juros e contra correção monetária de forma genérica. Aplica-se a decisão do Supremo, o professor Guilherme já respondeu que sim, porque seria remissão basicamente aos termos da lei, e os termos da lei têm que ser interpretados aqui agora. Pergunta do Franklin, e no caso de homologação, essa daqui é interessante, no caso de homologação de execução provisória, professor Guilherme Feliciano, e agora? Eu tenho uma execução provisória em andamento que já fixou o índice de correção, eu poderia então desconstituir essa homologação, já que ainda não transitou em julgado a fase de conhecimento? Eu entendo que sim. Me parece que é a lógica do acórdão, ou seja, porque aí seria discutir, digamos, o trânsito em julgado da decisão interlocutória, né? Porque o que a gente chama de sentença de liquidação, a rigor, é uma decisão interlocutória, considerando a unidade do processo. Uma decisão interlocutória de mérito, obviamente. Mas, veja, ela está sempre dependente, numa situação como esta, do conteúdo cognitivo. Se o conteúdo cognitivo ainda está em discussão, ela também é provisória nesse seu fundamento. E aí sim, isto, embora tenha sido fixado e, digamos, dali não tenha advindo nenhum agravo de petição, a questão estava em discussão no recurso ordinário. Vai afetar fatalmente, eu não vejo como. Então, Perfeito. se for execução provisória, aquela decisão ou sentença de homologação, como se queira, se lá adiante houver esta discussão e, obviamente, o TST, por exemplo, aplicar agora as regras do STF, substituindo as da sentença ou as do acórdão, isso fatalmente vai interferir com a decisão de liquidação, não tenho dúvida. Perfeito. Eu olhei aqui, professor, conseguimos responder todas as dúvidas durante a sua belíssima explanação. Muitas questões que aqui foram colocadas já foram abordadas. O pessoal que chegou depois, gente, eu peço encarecidamente a compreensão. Revisitem aqui essa nossa live, vai estar no canal do YouTube, eu vou disponibilizar para vocês, fiquem tranquilos, porque basicamente nós estamos trazendo a correta, não sei se correta, mas a interpretação que no final prevaleceu a respeito aí da correção monetária do débito trabalhista, já com a disponibilização do acordo do Supremo que aconteceu na data de ontem. Mas antes de encerrar o nosso bate-papo, que foi extremamente prazeroso, professor Guilherme, para resumir, para o pessoal que está aqui com a gente agora, qual é exatamente a diretriz que deve ser seguida, pelo menos a ótica da decisão do Supremo, certo ou errado, não vamos aqui entrar no mérito, mas qual é a diretriz a ser seguida, na opinião do professor, com a publicação do acordo? Vou tentar resumir, que é dificílimo, né? Porque, como eu falei, o romance está meio truncadinho. Mas vou tentar resumir. E aí eu sugiro aí a todos os nossos queridos espectadores, vou falar assim, nossos amigos que estão aí, que leiam especialmente os itens 6, 7 e 8 da ementa, que eles são bem esclarecedores. Se vocês lerem a ementa e os votos, pode ser até que concluam que em alguns pontos a ementa talvez divirja até um pouco do voto dominante. Mas eu tenho optado por trabalhar com a ementa. Eu acho que é o caminho mais seguro. Perfeito. Então, tem 6, 7 e 8. Primeiro, se transitou em julgado aquele capítulo com aquele índice expresso, com aquela taxa expressa, não se discute mais. Segundo, se houve pagamento com aquele índice expresso, não se discute mais, que é o item 1, o item I do
a letra I do item 8 da ementa, não se discute mais. Se, porém, o capítulo não transitou em julgado, ainda que a tese não seja exatamente a do Supremo, acho que nem poderia ser, porque foi uma surpresa para a imensa maioria, ainda que a tese não seja a do Supremo, se havia discussão do capítulo, não transitou e a questão pode seguir. E se o tribunal tiver ocasião, ele já deverá aplicar a tese adotada pelo Supremo. Isto, então, na modulação. E quanto à regra, na minha visão, primeiro, fase extrajudicial, que vai até a véspera do ajuizamento da ação. IPCA. IPCA, que nós vamos aplicar no período de janeiro a dezembro de 2001, na sua modalidade acumulada, o IPCA acumulado, e a partir de janeiro de 2001, o IPCA mensal, que é aquele medido pelo IBGE em razão da extinção da UFIL. Então, mas é IPCA, vamos apenas utilizar esses padrões. Mas, e aí foi aquela novidade que eu disse no início, mas a partir do vencimento da obrigação trabalhista até a véspera do ajuizamento da ação, a TRD acumulada. Ah, mas Guilherme, por quê? Não tem ideia, mas é o que está aqui. Então, nas minhas sentenças, eu tenho colocado isto. Nas minhas propostas de voto, eu tenho colocado isso, porque é o que está aqui, textualmente. Então, vai ser IPCA mais TRD acumulada, até a véspera do ajuizamento. IPCA como atualização monetária, TRD acumulada como juros, a partir do vencimento da obrigação. A partir do ajuizamento da ação, inclusive, Selic. E aí não tem mais taxa nenhuma. Isso eu diria que é o ponto mais claro do acórdão. Não dá para aplicar Selic com IPCA, não dá para aplicar Selic com TR, não dá para aplicar Selic com juros de 1%, só Selic. A partir do ajuizamento, só Selic, até o pagamento. E um último detalhe, fazenda pública. Aí, Calcini, eu tinha dito uma coisa na nossa primeira live, que era a minha impressão, tinha escrito, inclusive nesse sentido, o Supremo, agora publicando o acórdão, com muita clareza, colocou debaixo d'água. Eu estava entendendo, pelo voto do ministro Gilmar, que isso se aplicava, inclusive, em face da fazenda pública. Agora está muito claro que não. A ementa, como publicada, deixa muito claro que, mesmo na Justiça do Trabalho, se o réu, se o devedor é a fazenda pública, continuam as regras anteriores. IPCA, lá antes 0,5% ao mês, depois aquela variação, enfim, as regras antigas. Então, para devedor fazenda pública, nada mudou. Acho que o resumo é esse. Perfeito. Falei com o professor Guilherme Guimarães Feliciano, juiz titular da primeira vara de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, professor associado do Departamento de Direito do Trabalho da Seguridade Social da gloriosa Faculdade de Direito da USP de São Paulo, Largo São Francisco, e que, mais do que justificado, é uma personalidade trabalhista e que está aqui no nosso programa, aqui coordenado naturalmente pela editora Mizuno, e quero de coração, meu amigo, lhe agradecer uma vez mais por esse excelente bate-papo, foi muito esclarecedor, para mim aprendi demais, eu tenho certeza para quem nos acompanhou também aqui, deve ter sido bastante proveitoso, espero contar com um amigo aí para outros e futuros projetos acadêmicos, e o pessoal que gostou, naturalmente eu tenho certeza que sim, do nosso aqui encontro, vai lá no perfil da editora Mizuno aí no Instagram, passem a acompanhá-los, façam uma marcação, um comentário aí sobre a nossa live, que vocês amanhã vão concorrer ao exemplar da minha obra que acabou de ser lançada, inclusive pela própria editora Mizuno, que é Prática Trabalhista nos Tribunais, TRTs e TST. Não abordei naturalmente esse assunto, porque esse assunto veio posteriormente à finalização do projeto editorial, mas seguramente numa nova edição nós devemos falar sobre isso. Então vocês vão concorrer a esse exemplar, e para quem de repente não for contemplado, naturalmente
basta acessar o site da Editora Mizuno, www.editoramizuno.com.br. O livro está lá junto com outras também, outros exemplares também de outros títulos, vários que estão sendo cada vez mais agora publicados na área trabalhista pela Editora Mizuno. E deixo o convite para a próxima semana, quinta-feira, na semana seguinte, nós vamos receber aqui o nosso também querido amigo comum, professor Otávio Calvé, para falar um pouquinho aí do imbróglio que aconteceu sobre a questão aí de uma decisão judicial que ganhou holofotes na mídia, mas não quero antecipar, criar um spoiler para vocês. Semana que vem, então, aqui, nesse mesmo horário, nós falaremos, então, sobre esse assunto. Professor Guilherme, obrigado de coração, foi um prazer contar contigo, tá? E, mais uma vez, aí, quero lhe parabenizar pela excelente explanação que você deu, uma verdadeira aula para todos nós aqui no nosso programa Personalidades Trabalhistas. Eu que agradeço, meu amigo Calcini. Eu só estou aqui como personalidade pela sua bondade, pela sua amizade, mas me chame sempre, é uma honra, uma satisfação vir aqui. Já deixo um abraço aí para o Dr. Calvé, que virá. Tomara que ele não me chame de Garrincha, mas fica um abraço para ele também. E eu estava lembrando, me permita dizer isso, você sabe que eu fui militar e eu fiz uma redação, eu fui militar da Marinha de Guerra, e eu fiz uma redação que eu tinha gostado muito. Meu pai tinha me levado, meu querido pai, Sebastião Feliciano, tinha me levado a São Paulo para fazer a prova. E eu não lembro nem qual era o tema da redação, mas eu sei que eu fiz um fecho dramático. Aí eu falei, pai, fiz um fecho dramático. No final, disse assim, e que os brasileiros aprendam doravante a honrar a saudosa bandeira. Aí meu pai falou, mas por que, filho? A bandeira morreu? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e desde então, nunca mais eu usei saudoso para coisa nenhuma. Vamos manter vivo aqui, né? E a gente, às vezes, tem saudade, enfim, de quem está vivo, mas pouco aparece. Assim, é uma honra. Fica, então, também o meu abraço para o meu querido professor Dinamarco e para todos que estão nos ouvindo. Estou sempre à sua disposição, Calcini. Me chame sempre, eu virei com honra. E um grande abraço para você pelo seu trabalho, por esse belo trabalho que você realiza com a Mizuno. Perfeito. Gente, obrigado de coração, boa noite a todos e até a próxima semana, próxima quinta-feira. Um grande abraço, obrigado.